noite a todos. É uma alegria encontrar com vocês todo mês. Estamos muito felizes de recebê-los. E nós vamos começar hoje o nosso encontro. Tem muita novidade, como ele falou nas redes sociais, novidade, realmente muitas novidades. E, Jojo, por favor, vamos começar com a oração. Nós estamos, então, iniciando esse mês de abril, mês da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa do Senhor e, com muita alegria, nosso Alexandre vai falar um pouco do seu caminho vocacional, do seu caminho de conversão. E gostaria de me dar um aviso a vocês. Vai chegar no Rio de Janeiro, estão percorrendo no Brasil, estão no nosso território brasileiro, as relíquias do Padre Pio. Uma luva, uma mecha de cabelo, entre outras coisas. Então, as relíquias estão em Brasília, que eu soube hoje, e vão chegar no Rio de Janeiro. Eu soube que elas passariam na Catedral, na Barra, e disse o cônego Cláudio, e pediu que eu fosse fazer, então, a recepção no dia 5 de maio na Catedral. E vai ser um dia justamente que eu não vou estar no Rio, vou estar em São Paulo, celebrando um casamento. Mas eu falei, cônego Cláudio, nesse dia eu não estou no Rio, infelizmente, tem um casamento em São Paulo. Mas o senhor não vai deixar fazer o que as relíquias vêm no Rio e não passa em nossa paróquia. Porque nossa paróquia tem o único grupo de oração do Brasil que é registrado em São Giovanni Rotondo. Quem vai a São Giovanni Rotondo pergunta, não tem um grupo de oração do Padre Pio no Brasil? Tem sim. Paróquia Madonna de la Paz, Nossa Senhora da Paz, Padre Giorgione. Nosso grupo é registrado em São Giovanni Rotondo há 30 anos. E interessante que depois disso, em outro grupo está registrado. É o único grupo oficialmente registrado em São Giovanni Rotondo desde então. Então foi difícil. Mas essa semana nós conseguimos. E as relíquias de Padre Pio vêm em nossa paróquia. Quando pode dizer que é impossível, que está tudo organizado desde então, mas quem tem boca vai a Roma e você consegue, né? Então, nossa paróquia vai receber dois grandes presentes. O segundo eu não posso falar ainda, mas o primeiro é Padre Pio, a relíquia de Padre Pio. Dia 3 de maio, das 8 às 13 horas, vão estar conosco. E chega aqui na nossa igreja, essas relíquias de Padre Pio virão solenemente na nossa igreja. Vamos organizar depois com o nosso pároco, a Beth, que vai ser responsável. Você vai ter uma missa, possivelmente às 10 horas, uma missa solene, junto às relíquias de Padre Pio, que vão ficar aqui na nossa igreja para a veneração. Então, é um grande presente que nós vamos ter das relíquias de Padre Pio nesse ano de preparação para o grande jubileu do ano 2025. Sabe que cada quarto de século é um ano santo. E agora, então, vamos pedir o Croft que fale, então, dessa convenção de Padre Pio a partir da sua experiência, ele que é um grande filho espiritual do Padre Pio. Queria manifestar também a grande alegria de um casal aqui de Mato Grosso e também do Maranhão, do amigo nosso que veio hoje pela manhã, nesse meio-dia. Eu os encontrei, os convidei, estão aqui lá atrás. Um abraço a vocês. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. É uma família toda devota de Padre Pio. Bem-vindo a vocês. Yasmin e o Evandro. Sejam bem-vindos com toda a família. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer uma oração? Bom. Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, por luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, Sede da Sabedoria, Rainha da Paz, Rogai por nós. Padre Pio de Petrolina, Rogai por nós. venerado aqui do Espírito. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Que bom, né? Começarmos com as palavras de um sacerdote, de um grande sacerdote amigo, e em oração, né? Pedindo para que o Espírito Santo conduza, né, nosso momento aqui juntos, né, as palavras que aqui serão proferidas e também aquelas que chegarão ao vosso coração. Né, que o Senhor, né, coloque um santo anjo aqui ao meu lado para que ele não permita que eu fale nenhuma bobagem. Bom, eu vou falar hoje, o tema de hoje do grupo do Padre Pio. A gente se reúne aqui mensalmente, né, uma vez por mês. Esse grupo aqui se dedica a fazer uma reflexão, uma formação sobre alguma verdade de fé. E a desse mês, né, estamos agora no tempo pascal, como o Padre Jorjão falou, refletimos sobre o ressuscitado, Jesus ressuscitado, né, e também apontando já para Pentecostes, que é a próxima grande festa, né, que teremos. E o tema de hoje é: não ardia o nosso coração, né, o ressuscitado e o sentido do que nos acontece, do que acontece. Então, não ardia o nosso coração é uma das falas dos discípulos de Emaús, que é a palavra a passagem do Evangelho de São Lucas que nós vamos meditar hoje. E aproveitei também, né, como um filho espiritual do Padre Pio, pedi permissão a ele para lançar hoje à noite, né, o livro que venho escrevendo desde 2018, né, entre indas e vindas, me interrompi também e tudo, e eu ia lançá-lo em agosto do ano passado, né, estava já diagramado e tudo, faltava ainda algumas finalizações, mas eu iria lançá-lo em agosto. E como alguns aqui sabem, fui acometido por uma doença grave, né? Eu tive um câncer no testículo, fiz a cirurgia em junho, depois fiquei investigando, tive que fazer quimioterapia e terminei o tratamento em dezembro. Então o livro ficou na gaveta, não sabia nem o que ia acontecer comigo, muito menos com o livro. Mas Deus permitiu que estivéssemos aqui hoje, esse livro, né, brotou aqui no mundo, e eu vou tentar intercalar essa história do livro, que nada mais é do que a minha viagem pelo Brasil. Eu vou contextualizá-los antes de entrar na passagem, com a própria passagem dos discípulos de Emaús. Bom, eu nasci numa família católica, minha mãe era uma mulher muito piedosa, né, minha avó também, né, o irmão da minha mãe está aqui, né, tio Dedé, e eles nasceram nesse seio familiar de bastante devoção em casa. E eu cresci nesse ambiente, né, especialmente pela presença da minha mãe. Meu pai acompanhava também, mas um pouco mais de longe e tudo, e fui crescendo, né. Depois, quando eu entrei na vida adulta, alguns acontecimentos começaram a me afastar de Deus pela fraqueza da minha fé. Eu tive algumas perdas, né, e as principais foram as dos meus pais. Meu pai faleceu, eu tinha 20 e poucos anos, depois, alguns anos depois a minha mãe veio falecer. Os dois faleceram relativamente cedo, com 57 anos, de doenças assim difíceis, de acompanhamento e tudo, né. Meu pai teve um câncer também, só que numa outra região mais delicada, e minha mãe uma doença degenerativa neurológica. E é difícil você acompanhar doenças, né, dessa maneira, e naquele momento, com a minha fé frágil, a minha fé baseada somente nos meus sentimentos, naquilo que eu acreditava e não daquilo que me era revelado, eu rompi com Deus, né, especialmente na segunda morte, né, no falecimento da minha mãe. A doença dela se tornou uma cruz que eu não quis aceitar e esbravejava contra Deus, contra ela, contra a doença, contra todo mundo. E após a morte dela, ela faleceu, os dois faleceram na minha frente, né? A minha mãe faleceu no meu colo, num táxi, e um ano após a morte dela, exatamente, ela faleceu em agosto, e em setembro do ano seguinte, eu decidi fazer uma viagem pelo Brasil. Por quê? Eu passei um ano de solidão após a morte da minha mãe, e na solidão Deus me permitiu, de uma maneira ainda à distância, que eu convivesse mais intimamente comigo mesmo. Então eu comecei a perceber que a minha vida era muito centrada em mim, eu era o centro do meu universo. E que eu nunca tinha sido verdadeiramente humilde. Eu era uma pessoa legal, divertida, honesta,
amigo dos amigos, né? Inclusive bons amigos desde a minha infância estão aqui, grandes amigos. Mas eu estava vivendo um momento muito cavernoso, né? Inclusive o livro começa com a frase tirada do Evangelho também, era noite. É uma frase que está ali na última ceia, depois vocês pesquisem. Enfim, mas essa solidão me proporcionou isso, a olhar para mim, a saborear a minha própria miséria. E nesse saboreio eu comecei a perceber que me faltava humildade ao longo da vida. E a referência que eu tinha de humildade eram as pessoas que moravam nos interiores, na roça. Era que eu assistia no programa de televisão, eu via Globo Repórter, né? Acho que a maioria que assistiu o Globo Repórter tinha aquelas reportagens da seca no Brasil, o pessoal nos interiores trabalhando, aquelas coisas. E eu via nessas entrevistas uma certa fortaleza humana naquelas pessoas, ao mesmo tempo uma humildade, né? Eu lembro daquele olhar tímido na hora de dar entrevista para os repórteres dessas pessoas. Então a referência de humildade que eu tinha era essa. E eu falei, nossa, eu quero ser humilde, eu não sou humilde. Isso na solidão após a morte da minha mãe. Eu quero tocar nessa humildade. E aí eu falei, eu vou fazer uma viagem pelo Brasil. Vou me encontrar com essa humildade que eu vejo nessas pessoas e quero aprender com elas de alguma maneira. E aí, durante essas reflexões, eu tomei uma decisão também. Falei, olha, quando eu passar nas cidades maiores e capitais, eu vou me misturar às pessoas em condição de rua. Eu sempre morei em Copacabana, aqui, então a população de rua, eu sempre fiz imersões nela, né? Fazia encontro de jovens aqui, a gente tinha a pastoral do Sopão, depois até aqui na Paz mesmo tem comida no prato, e eu procurava ter experiências assim com as pessoas de rua, isso desde a minha infância. Eu lembro uma campanha da Fraternidade 95, que a pergunta era, eras tu, Senhor? Né? Naquele pobre, naquele rechaçado social, e eu lembro que com 11 anos isso me marcou muito. E eu falei, quando eu passar nas cidades maiores e capitais, eu vou me misturar às pessoas em condição de rua. Então eu queria ter uma experiência pessoal, né? Mas eu abraçava essa experiência pelo prisma humano, meramente humano e social. Eu ainda tinha uma verve ainda muito sociológica, eu analisava a vida por meio das questões mais sociais, políticas e tudo mais. Então eu não estava, pelo menos conscientemente, com uma abertura à vida espiritual, a Deus, a nada. Eu nem rezava. Pra vocês terem uma ideia, um ano antes, a minha mãe me chamava para ir à missa aqui na Nossa Senhora da Paz, que a gente já estava morando em Ipanema. Ela falava que ia à missa, eu falava, você vai para a missa? E xingava a Deus. Eu falei, então manda Deus. Tá. Pra vocês terem uma ideia de como, eu falo isso com vergonha aqui, mas como que eu estava vivendo esse momento anterior à minha viagem. É claro, eu passei um ano aí com essa solidão, né, que me obrigou, digamos assim, a reconhecer as minhas fragilidades, e de certa forma eu comecei a ler também histórias e biografias de pessoas que viveram a sua vida a serviço do próximo. Dentre elas, tem duas católicas, assim, que são dois santos, Santa Dulce dos Pobres e São Francisco de Assis, que eu era apaixonado desde criança, por conta daquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, né, que eu assisti várias vezes quando era criança, aquilo mexia com o meu imaginário de uma maneira tremenda. E outros também, né, Gandhi, o Pat Adams. Eu lembro que em 2007 eu fui numa palestra daquele médico, Pat Adams, aqui no Monte Líbano e tudo. Então eram pessoas que estavam querendo ajudar o próximo, queria servir, né, a humanidade. Então eu fui com essa intenção, né. E eu também, alguns amigos, quando souberam dessa minha ida, eles falaram, não, por que você não escreve um livro, não faz um documentário, não faz um blog, sei lá. E eu nunca quis transformar essa viagem em um produto. Por quê? Eu não queria coagir as trocas do presente por algum objetivo futuro onde eu pudesse ganhar algo com ele, né? Seja um livro, um reconhecimento e tudo, porque isso naturalmente já acontecia. O pouco que eu partilhava nas redes sociais da minha viagem, as pessoas já, nossa, eu viajando pelo Brasil e tudo, nos interiores, nas ruas, as pessoas já começavam a admirar. Oh, você é um ser de luz, você é um espírito evoluído. As pessoas adoram essas coisas meio esotéricas e tudo mais. E eu ficava incomodadíssimo com isso, porque eu queria ser humilde, eu queria me esconder, na verdade, né? Então eu falei, pô, se eu transformar isso num produto, ainda mais se eu ganhar dinheiro com isso, pô, eu vou estar, por exemplo, numa troca na rua, numa troca nos interiores, meio que já programando o que eu vou receber depois, ou o que eu vou transformar aquilo numa linguagem externa. Então eu fui, assim, despido de qualquer intenção de lançar um livro. Né, e fui incentivado, meu amigo chegou aqui agora, o Alfredo, lá em 2018, talvez você nem lembre disso, mas a gente estava no Centro Cultural Banco do Brasil, e eu falei para ele, né, de algumas dessas passagens que estão descritas no livro,
Mas eu falei, mas ao mesmo tempo eu não quero lançar o livro, por conta disso que eu acabei de falar para vocês. E ele falou o seguinte, olha, não impeça que o seu exercício de humildade, não deixe que o seu exercício de humildade impeça as pessoas de alcançar de alguma maneira o evangelho. Eu falei, nossa, tá aí uma boa saída. Gostei disso. E aí eu comecei a escrever, inclusive já até agradeço a ele, porque ele fez toda a revisão gramatical desse livro e uma crítica literária também, um homem muito culto, e eu estou muitos andares abaixo, e eu aprendi muito nesse processo de feitura desse livro com esse grande amigo. Então eu saí para viajar no Rio, dia 7 de setembro, dia da independência, não à toa, né, Deus escolheu essa data para que eu fosse, mas repito, eu não rezava, não ia à missa, não fazia nada em termos espirituais. Fui para São Paulo, fiquei um mês lá na casa de um amigo meu lá. Enquanto ele ia trabalhar na Avenida Paulista, eu ia para Cracolândia, porque eu estava numa cidade grande, vamos misturar as pessoas em condição de rua. E eu ficava lá zanzando ali naquela região, não sabia onde era a Biqueira, né, onde é aquele lugar que a gente vê nas televisões e tudo. Mas eu não conversava com ninguém, eu simplesmente ficava ali zanzando e tudo. Eu demorei 3 dias para conversar com algumas pessoas, né? As primeiras pessoas que eu conversei foram os travestis que viviam ali, né, vendendo o seu corpo, e também prostitutas que me perguntaram que dia do mês que era. Então, o primeiro contato que tive de troca e tudo foram com essas pessoas. E depois eu conheci 2 senhoras viciadas em crack que me levaram para a Biqueira, né, na 3ª ou na 4ª vez que eu estava. Eu ficava lá durante o dia e à noite eu voltava no último horário do metrô e dormia na casa do meu amigo. E aí, nessa primeira experiência na Biqueira, eu tive uma experiência com Deus. É a experiência que abre o relato aqui. Eu não vou contar, vocês vão ler depois, espero. Então, mas pela primeira vez eu recuperei a ideia de Deus. Eu admiti novamente a ideia de Deus por uma recordação que tive ali, na Cracolândia, naquele primeiro momento. E é por isso que eu abro o livro com essa passagem. E depois eu comecei a viajar pelo Brasil, me misturando às pessoas de rua, tive que voltar ao Rio, então tive experiências na rua aqui também no Rio, dormi um tempo ali na Siqueira Campos, em frente ao Mundial, né? Eu queria ter uma experiência ainda mais profunda, porque eu sempre voltava para dormir na casa de alguém, né, e tudo, mas no Rio eu decidi dormir na rua, e, enfim, em Goiânia, em outros lugares, né, no sertão, no Nordeste também. E eu queria ler uma primeira passagem aqui, eu vou ler 3 ou 4 passagens, a depender do horário, sobre algumas experiências que estão nesse livro. O livro tem vários encontros e histórias, eu vou ler poucas para vocês, mas só para ilustrar aqui, e acabando essa parte eu já entro no Evangelho aqui, que é o que nos interessa, pelo menos a mim. Me interessa mais do que a minha própria história. Bom, vamos lá. Sentei em uma dessas praças com grande quantidade de pessoas em condição de rua e comecei a ler um livro. Pouco tempo depois, sentou-se ao meu lado um senhor de rugas bem definidas, com uma garrafa plástica com cachaça. Aquela barrigudinha, né? Talvez vocês conheçam. Ele me ofereceu um gole. Eu agradeci recusando. Ele me indagou então sobre o livro que lia, e essa pergunta tornou-se a porta de entrada para mais um encontro que me traria preciosos ensinamentos. Isso foi logo no início dessa caminhada. Deixa eu tirar esse marcador. Nossa conversa fluiu fácil. De sotaque carregado, o senhor me disse que era uruguaio, mas que muito já havia rodado pelo mundo. Com seu portunhol desenvolto, ele era bastante articulado. Suas frases carregavam a sabedoria de alguém experimentado, apesar de suas palavras virem incrustadas do cheiro de álcool. O uruguaio me confirmava algumas coisas que eu vinha percebendo na estrada, e outras que eu apenas sentia, mas que ainda não as tinha racionalizado. Ele disse: a estrada não é fácil, é preciso ser um homem de coragem. Eu mesmo, em minhas andanças, tive que buscar lugares seguros para dormir. O cemitério era meu preferido, porque lá ninguém entra no cemitério. Então, eu perguntei, né, por onde você andou? Ele respondeu: não gosto de falar da minha vida. Geralmente, os que falam de suas vidas precisam de uma autoafirmação. Eu não tenho essa inquietude. Nesse momento, ele fez uma breve pausa e em seguida continuou. Filho, interrompeu-se uma segunda vez, mas logo pontuou. Desculpa te chamar de filho. Tranquilizei-o. Não tem problema. Meu pai morreu há alguns anos e desde então tento enxergá-lo no contato com outras pessoas. Ele sorriu aliviado e completou. Então tá. Filho, o caminhante não escolhe o caminho se faz com o caminhar.
O silêncio irrompeu entre nós. Fiquei pensando na profundidade dessa frase e em tudo que ela poderia representar para as coisas que me vinham acontecendo, especialmente nas incidências de Deus pelo meu caminho. Eu não estava escolhendo Deus, era Ele que vinha se dando em meu caminhar. Percebendo então que eu estava seriamente imerso em pensamentos, o uruguaio suspendeu nosso silêncio e, em tom de brincadeira, suavizou a densidade do momento. Ele disse: essa frase é minha, você pode anotá-la se quiser, tirando onda, né? Eu sou o segundo melhor escritor do Uruguai, só estou atrás do Eduardo Galeano. Aí eu soltei uma gargalhada, eu não esperava uma brincadeira naquela hora. Nada como bom humor para suavizar os momentos e gerar proximidade entre as pessoas. Eu fiz questão de assinar sua broma de autopromoção, mesmo sem muito conhecer a obra de seu compatriota. Eu disse a ele: segundo, é difícil encontrar alguém à frente do primeiro. Ele riu e, fixando seu olhar no meu, disse: além de ser muito bem apessoado, você não tem medo. Eu percebo nos seus olhos. Você ajuda as pessoas? Achei curiosa a associação que ele fez entre o não ter medo e a ajuda ao próximo. Pareceu-me uma colocação mais existencial do que meramente casual, como se ele quisesse confirmar sua convicção de que a ausência de medo estava relacionada ao desapego de si mesmo. Desapego este que naturalmente expõe a pessoa a lugares hostis para a ajuda ao próximo. Contei-lhe então sobre minhas recentes experiências nas ruas. Após ouvir-me, como que abrandecido, ele disse: fica tranquilo, não se preocupe com a vida. Deus não dá, Deus traz. Igualmente intrigado, fiquei com esta sentença sobre Deus. A expressão mais comumente falada, Deus dá, Deus me deu, nunca me pareceu tão condizente com o embate que a vida é, ou pelo menos não na maior parte do tempo. Ao contrário, a ideia colocada por aquele homem, a do Deus que traz, me soou mais próxima à realidade. Esta é uma ideia de Deus que carrega uma perspectiva mais relacional, como se Deus operasse à medida do consentimento, da cooperação e dos esforços do homem. Um Deus que age de fora, mas que ao mesmo tempo age por dentro dos encontros e desencontros, à medida das lutas interiores e exteriores humanas, mediante as nossas atitudes frente às circunstâncias. Nossa conversa seguiu fácil por alguns outros caminhos, até que fomos interrompidos por dois homens bêbados com falas completamente desarticuladas. Após algumas ameaças do uruguaio, os homens se foram. Pouco depois chegou minha hora de partir também. Agradeci-lhe pela companhia, acendi seu cigarro, abraçamo-nos e segui bastante tocado, pensando em como os acontecimentos e encontros em nossas vidas devem realmente ser conduzidos por alguém, com A maiúsculo. Alguém que, sim, deve ter nos dado a vida, para depois, de inúmeras maneiras, vir nos trazendo para Ele mesmo. E fiz questão de abrir, né, essa primeira parte com essa história, porque é um pouco do que aconteceu com os discípulos de Emaús, né? Deus, de certa maneira, se faz ali presente com aqueles dois homens e vai, através de sua presença e palavras, depois nós vamos ver, na Eucaristia, vem trazendo para mais perto dele, vem confirmando. E nesse momento, por essas experiências nas ruas, lá na Cracolândia, essa aqui e algumas outras que estão relatadas no início do livro, eu que estava numa perspectiva humana, sociológica daquela experiência de viagem, experiência itinerante, eu comecei a me abrir explicitamente a Deus. Mas naquele momento eu aderi a Deus mais ligado à ideia de Deus, mais ligada às religiões orientais. Então eu comecei a estudar e a mergulhar nesse universo do budismo, do hinduísmo, até mesmo das vertentes reencarnacionistas e tudo. Comecei a me enveredar por esse lado, né? Li a biografia do Gandhi, li o livro do Hermann Hesse, lá também em São Paulo, o Siddhartha, e aquelas coisas estavam fazendo certo sentido para mim. Mas a ideia de Deus ainda era muito abstrata, muito subjetiva, né? Uma energia cósmica, uma força universal, o próprio universo. E eu percebia que se Deus existisse e era amor, e fosse amor, ele precisava ter uma relação pessoal, porque o amor se dá sempre numa relação pessoal. Eu não consigo ter uma relação de amor com uma árvore, né, ou com um carro, assim, mas com uma pessoa, sim, precisa dessa troca. O amor pressupõe isso.
E essa ideia de Deus, essa ideia de iluminação das religiões e filosofias orientais, ela me agradava, começou a me agradar até certo ponto. Então eu me voltei para o Deus que eu tinha sido apresentado desde a minha infância. Então eu comecei a ler de maneira muito cética, sem considerar milagre. Jesus era filho de Deus, era Deus, você andou na água, não andou na água, multiplicou pão. Eu falei, cara, não vou levar nada disso em consideração. Eu vou analisar o homem Jesus, porque eu quero roubar dele coisas, né? Ele é um homem bom, eu quero roubar dele seus aspectos humanos, solidários, para eu aplicar na minha caminhada, tanto nas ruas como nos interiores. Eu comecei a viajar e comecei a ler os evangelhos de maneira corrente, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Um Novo Testamento pequenininho que eu tinha recebido assim, de uma moça. E comecei a ler ali. Eu comecei a me encantar pela humanidade de Cristo. Eu não estava levando em consideração a parte sobrenatural. Mas as reações dele nos momentos de tensão, as suas falas, o amor com o qual ele falava e vivia, era algo que não cabia no imaginário humano, não dava para imaginar um homem tendo uma reação daquela. Então eu comecei a achar ele muito perfeito, assim, na humanidade dele. Eu comecei a ficar realmente... Eu tinha vivido, né? Eu fui à missa todos os domingos da minha vida, mas comecei a ver que eu não conhecia aquele homem profundamente. E essas experiências, né, começaram a me trazer Cristo como uma pessoa viva. E isso fez toda a diferença. Quando eu comecei a me relacionar com Cristo através da leitura dos evangelhos como uma pessoa viva, não como um homem do passado. E agora eu faço a ponte para o evangelho que vamos meditar hoje. Porque os discípulos de Emaús encaravam Jesus como um homem do passado, na verdade como um defunto, um morto, né? Vamos lá. Eu vou dividir em 3 partes. A primeira é um pouco maior, depois as outras 2 bem curtinhas. Nesse mesmo dia, o dia do domingo, o dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Eles iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o próprio Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas seus olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes Jesus: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus escutou tudo isso e lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos, lerdos de coração, para credes em tudo que vos anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo, o Messias, sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então, o primeiro ponto que trago dessa passagem dos discípulos de Emaús, depois eu continuo a lê-la, é essa primeira questão. Eles se referiram a Jesus, ele era um profeta. Jesus era um homem do passado, como talvez a maioria do mundo hoje, talvez alguns de nós aqui ainda o encare, não como uma pessoa viva, né? E chamaram ele de profeta. Aqueles homens também não compreenderam, apesar de terem sido discípulos de Jesus, terem caminhado com Jesus durante 3 anos, provavelmente, não identificaram a totalidade da sua pessoa. Depois a gente vai falar sobre isso também. E outro ponto aqui, desse primeiro momento, os olhos deles estavam como que vendados. Os olhos deles estavam como que vendados. O que isso pode nos trazer?
eles estavam centrados em si mesmos. Eles estavam atribulados com as suas frustrações. Eles estavam frustrados, eles acreditavam que aquele homem iria restaurar, na ideia deles, de restauração de mundo, de salvação, etc. E muitas vezes nós caminhamos nessa vida centrados em nós mesmos, né? Com as nossas preocupações, nossos boletos para pagar, as nossas confusões familiares, as nossas frustrações políticas, que a gente depositou tudo naquele homem ali para fazer isso, para fazer aquilo, e ele, aquele de lá ou aquele de cá, faz assim, faz assado, e a gente vai ficando frustrado. E Cristo caminha conosco. Ele está presente, vivo, realmente presente. Tem uma frase de uma música do John Lennon, que ele fez para o filho dele, mas uma frase é a seguinte, vou falar em inglês, né? Qualquer coisa tu me corrige aí, William. Life is what happens to you while you are busy making other plans. A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Era um pouco disso que aconteceu com esses dois discípulos. Eles estavam ali, nas suas tristezas, nas suas dores, talvez pensando em outros planos, e a vida estava com eles. Quem disse que era a vida? O Buda? O Maomé? O Gandhi? O, sei lá, qualquer outro? O Confúcio? A única pessoa na história que falou, eu sou a vida, foi Cristo. Então eu escutei essa frase do John Lennon essa semana e falei, pô, tá aí, vou botar lá. A vida estava ali, acontecendo. É o que John Lennon fala, né? A vida acontecia enquanto eles estavam ali, como que com os olhos vedados, cegos em si mesmos e na temporalidade, embriagados de temporalidade. E a vida a qual Jesus se refere a si mesmo não é a vida bios, né? No texto grego ele não usa a palavra bios, que é uma outra vida também dita no texto grego, que é a vida biológica, é a nossa vida aqui. Jesus ele fala que ele é a vida, talvez vocês já tenham escutado, a vida Zoe, né? Zoé, que é a vida plena, é a vida em abundância, é a vida divina. Então Jesus se referiu como a própria vida eterna. Eu sou a vida eterna. Então, eu vivi ao longo da minha vida inteira preocupado com as minhas conquistas, com os meus sucessos, com as minhas dores, com as minhas perdas, com as minhas revoltas, com a minha sede de sucesso, de ser um homem desejado. E a minha viagem pelo Brasil, e aí eu já estava, lendo os evangelhos, já estava trabalhando em fazendas, viajando de carona de caminhão, viajando de ônibus, dormindo na rua, etc. Essa viagem me permitiu que eu tivesse tempo e solidão para conviver com Jesus. Não como alguém do passado, que eu ia aprender alguma coisa, que falou palavras bonitas, mas como alguém que infundia em mim algo real, concreto, objetivo. Então a viagem me deu isso, me deu esse espaço para eu estar com ele, para escutá-lo, como aqueles discípulos o escutaram. Então Jesus ele vai explicando para aqueles homens o sentido das Escrituras. E o que são as Escrituras? A história da salvação. Jesus estava explicando, e o que importa na história do mundo? Se o mundo precisa ser salvo, se eu preciso ser salvo, e vocês também, o que importa em profundidade na nossa vida? É a nossa salvação. Né? Não adianta nada, a gente viver uma baita vida aqui, chegar lá e cair num penhasco, né? Morrer lá naquele fogo lá com um ranger de dente. Então, assim, explicar as Escrituras é explicar o real sentido da história humana. E Jesus, o ressuscitado, por isso que São João no Evangelho chama Jesus de o Verbo de Deus, o Logos. O Logos significa palavra, significa também razão. Né? E tudo que tem razão é algo que tem sentido. Isso tem razão, isso tem lógica, isso tem logos, isso tem sentido. Jesus é o sentido eterno. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós. O sentido de existir das formigas e das galáxias e das miríades dos coros angelicais, o sentido de existir da criação toda se fez ser humano. E é por isso que Cristo, imolado e ressuscitado, é quem dá o sentido da nossa vida enquanto indivíduos. Então, na luz dele, no convívio com ele, eu estou falando a partir da minha própria experiência, a partir do meu conviver com ele, eu comecei a ver quem de fato eu era.
Aquilo que eu comecei a ver um pouco na solidão, após a morte da minha mãe, eu comecei a ver com uma luz, um holofote, pá, de 1 milhão de watts. Eu comecei a ver quem eu era, quem eu estava. E olhando para ele, eu comecei a identificar quem eu deveria ser. E eu ainda estou nesse caminhar, e todos nós. Né? A gente vai até o último segundo da nossa vida. Só que Jesus, o Cristo ressuscitado, ele não dá somente o sentido da minha vida enquanto pessoa, indivíduo, mas também o sentido da coletividade. Né? Jesus, ele nos dá o dom de compreender a vida, sabendo que a gente não entende tudo. A gente entende a vida, mas não compreende tudo. A gente não compreende as confusões da história. A gente não compreende os dramas da nossa vida e as confusões do mundo. A gente não entende, por exemplo, os escândalos que a gente pode ver no âmbito dentro da igreja. Né? Aqueles que traem a Cristo. Por que Judas existiu? Né? Por que eu existi enquanto católico daquela maneira durante muito tempo? Por que existem esses escândalos na igreja? Por que o joio está com trigo? Por que não dá para eliminar o joio logo? Que era o desejo dos discípulos. Jesus não. Vai até o fim da história assim. Vai até o fim da história assim. É Ele quem tem o controle da história. É Ele quem manda. A história está na mão de Cristo, chagado e ressuscitado. Então, Ele nos ajuda a enxergar, na nossa vida individual e na nossa vida enquanto coletividade, o sentido, a finalidade da onde iremos. E essa finalidade a gente entende a partir da cruz e da ressurreição. Na nossa vida e no mundo. A igreja vai passar pela sua cruz e ela vai ressurgir na segunda vinda de Cristo. E cada um de nós aqui, me fala uma vida que está aqui dentro hoje que não está se encaminhando para a cruz. Eu duvido. Estamos todos. E a partir dessa cruz, que nos confere uma purificação do coração, uma capacidade de amar como Cristo amou, se a unirmos a Ele, nós também com Ele, por Ele, com Ele e nele, que é aquilo que a gente escuta na missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a gente vai poder viver uma vida também, já aqui, uma vida com a força do ressuscitado em nós. Então, esse é o sentido. Ele nos dá a razão de caminharmos. Ele nos dá o sentido das nossas cruzes e das nossas alegrias na nossa vida. Então Jesus aparece ali, a palavra que o Evangelho aqui da Bíblia da Ave Maria diz, ele aparece como um forasteiro. E eu queria ser um forasteiro pelo Brasil, eu queria ser um peregrino solitário, né? E eu lá, lendo os Evangelhos, as pessoas me apresentando Deus nas ruas, os mendigos falando de Deus para mim. Eu falei, não queria ouvir sobre Deus, tá aqui falando de Deus. Eu vim aqui para te ajudar, simplesmente para estar aqui com você e tudo. As pessoas dos interiores, a fé daquelas pessoas, eu comecei a perceber que, na verdade, a minha relação com Cristo começou a mudar, né? E eu não estava caminhando somente pelo Brasil. E é por isso o título desse livro, né? Eu era a sua estrada. Eu comecei a perceber que Ele era quem estava caminhando em mim. E isso, aquilo que Ele fez com os discípulos de Emaús, Ele faz com cada um de nós, nas nossas particularidades, nas nossas vidas. Né? Ele, o forasteiro Jesus, estava aqui, caminhando no Emaús aqui, em forma de pessoa, né? E dialogando com esses dois incrédulos, né? Que talvez era o meu passado e o meu presente. Então, só para vocês verem, assim, na forma que eu descrevi aqui, em determinado momento, né? Sobre essa constatação no meio da viagem. Durante a viagem pelo Brasil, Cristo se tornou uma presença real, que ia se revelando em cada linha de seus evangelhos, a cada palavra cortante que despejava, a cada pergunta óbvia que fazia, a cada olhar que direcionava e a cada silêncio que ele não explicava. Ele ia escrevendo em mim palavras que sempre estiveram muito disponíveis aos meus olhos e ouvidos, mas que nunca antes haviam sido acessadas por minha vontade. A viagem seguia e eu continuava a viajar sozinho, porém não mais desacompanhado. A presença de Cristo estava definitivamente comigo. Mais que isso, os pés dele caminhavam em mim. Eu era a sua estrada. E é por isso que botei aqui, vou contar um segredo para vocês, na capa do livro, foi numa fazenda que eu trabalhei lá no Piauí, né? Uma fazenda de plantação de caju. E tem uma paisagem bonita e tudo, e aqui estava o sol. E eu inseri, agora uma parte gráfica aqui, né?
as iniciais, né? Jesus, Salvador dos homens, né? Que muitas vezes está inscrito na Eucaristia. Porque a estrada estava aqui, né? Mas era ele que me alimentava aqui nessa caminhada. Então, seguindo o Evangelho, para a gente não demorar muito. Então, Jesus explicou toda a história da salvação para aqueles homens. Eles se aproximaram, caminhando, eles se aproximaram da aldeia para onde iam. E Jesus fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Jesus então entrou com eles na casa. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Eles, então, abriram-lhes os olhos, e eles o reconheceram. Mas ele, Jesus, desapareceu. Eu vou meditar um pouquinho sobre esse trecho. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa a estudar Cristo ressuscitado, né? Ninguém reconhecia Jesus num primeiro momento. Nenhum dos seus reconheceram ele num primeiro momento. Maria Madalena, os discípulos na barca, ninguém. Os discípulos de Emaús, até mesmo quando eles chegam, né, ele adentra junto aos apóstolos, que é um pouco mais à frente nesse evangelho, ele pede para tocar nele, né? Então ninguém reconhecia Jesus num primeiro momento. Por quê? Porque ninguém pode ver Jesus ressuscitado a não ser que ele se faça ver. Jesus, por quê? Porque Jesus não está mais nessa vida. Na ressurreição, o Pai explodiu de vida e de amor o corpo humano e a alma humana de Cristo. E ele ali ressuscitado, ele não volta para esse mundo. Ele entra na vida do Pai, na vida da Trindade. Ele não está mais nesse mundo. Ele está em outra dimensão, outra qualidade de existir humano. É isso que nós vamos participar no final dos tempos. Ele não está mais aqui. É um outro caminhar de vida, é um outro tipo de existência. Né? Agora, como ele geralmente, isso que é importante para a gente, como ele geralmente se dá a reconhecer vivo, ressuscitado? Quando o convidamos a entrar na nossa casa. Quando convivemos com ele como uma pessoa viva. Né? O Padre Pio, a gente vê, quem vê o Padre Pio, quem assiste uma missa dele, os relatos, até um pouco de vídeos e fotos que temos hoje, o Padre Pio se relacionava com Cristo, e com Cristo na Eucaristia, não era uma pessoa do passado. Ele via, pela fé, a presença real de Cristo. E o Padre Pio era assim, e todos os santos foram assim. Todos. Eles lidam, o Guido, né, que a gente rezou aqui pela intercessão dele, era um jovem que vivia... O Padre João falou uma vez para mim, né, o Guido não tinha nem fé, ele vivia, né? Você comentou alguma coisa comigo uma vez na sacristia. Ele tinha certeza. Porque a fé pressupõe uma certa adesão. A fé pressupõe uma certa aventura. Você se jogar naquilo que foi revelado. Mas nem tudo a gente abarca aqui na cabeça. Deus é muito grande para caber aqui. Né? Talvez no meu nariz ele... Estou brincando. Mas Deus não... Ele só revela aquilo que é importante revelar para a nossa existência. Para que a gente não se ensoberbe também. Então os santos, eles viviam essa certeza do Deus que se revela, do Deus que se revelou e que se revela, porque ele está vivo. É por isso que o mundo odeia Cristo. E vai odiar para sempre, porque ele não morreu. Ele não morreu. Como assim ele não morreu? A gente morre. O mundo inteiro, a vida inteira, todo o tempo para trás, todo o tempo para frente, todo mundo morrer. O cara mais rico do mundo, mais pobre do mundo vai morrer. Ele não morreu, ele ressuscitou. Isso dá raiva. A mentalidade mundana e a raiva de Satanás e seus demônios. Enfim, vamos seguir aqui, senão a gente vai embora. Então Jesus se dá a conhecer quem ele é, isso aqui é importante, à medida da nossa vontade de estar com ele. Fique conosco, já é tarde, entre em casa. À medida do entregar da nossa liberdade para ele, porque ele é amor. Ele nunca vai nos obrigar a amá-lo. À medida do entregar das nossas opiniões.
da nossa decisão de conviver com Ele, em pensar sobre Ele durante os nossos dias, em escolher se recordar dele, em escutá-lo diariamente. Os discípulos de Emaús só o reconhecem depois, eles vão reconhecer depois, quando ele está na mesa, quando ele distribui o pão, ele parte o pão e serve o pão. Eles só reconhecem nesse momento, mas antes, eles convidaram Jesus a entrar na sua casa. Então, o ressuscitado, Jesus ressuscitado, ele caminha conosco. Aqueles homens estavam saindo de Jerusalém, estavam na direção errada. Eles tinham que voltar para lá. A igreja estava lá. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Eles estavam em outra direção. Eles estavam caminhando errado. Mesmo assim, Jesus estava caminhando com eles. Mesmo a gente errando na vida, Cristo está conosco. E Ele deseja caminhar conosco. Ele deseja entrar na nossa casa. Ele deseja estar na nossa alma pela força do Espírito Santo. Então, porém, se nós não o convidarmos a entrar na nossa casa, aí que está a dramaticidade do texto dessa passagem. Ele vai seguir adiante. Jesus fez que ia passar adiante. E aqui que está o drama da nossa vida. Jesus, eu repito, ele não vai arrombar o nosso coração, ele não vai pegar a nossa vontade e obrigar a amá-lo. Não vai nos obrigar a conviver com ele. Repito, porque ele é o próprio amor. Então, Santo Agostinho ele falava, eu tenho medo do Cristo que passa. Talvez se eu pudesse comentar só essa passagem do Cristo que passa, que cada um de vocês que estão aqui, e inclusive eu, especialmente eu, que eu não vivo essa vida, não sendo um homem de Cristo, não sendo uma mulher, no caso delas, uma mulher de Cristo. Não atravessem essa vida sem serem essas pessoas de Deus. Porque tudo de melhor que a gente pode trazer para si mesmo. E tudo de melhor que a gente pode dar para os outros, que é Deus. Se a gente não deixar nada para os nossos, mas deixar Deus, a gente só deixou tudo. Então que a gente tenha medo, como Santo Agostinho disse, eu tenho medo do Cristo que passa. Timeo Domino transeunte. Tenho medo do Cristo que passa. E aí Jesus desaparece ao partir do pão. E por que ele desaparece? Porque a presença dele, chagado e ressuscitado, se dará de maneira sacramental na história, no decorrer dos séculos. Da ressurreição de Cristo em diante, ele será percebido concretamente no partir do pão, na Eucaristia, no convívio com a sua presença sacramental. A partir da ressurreição, ele estará verdadeiramente presente, fisicamente conosco, doando-se a si mesmo nas espécies eucarísticas. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai e comei, bebei, é um imperativo. O verbo está sendo conjugado no imperativo. É uma ordem que o próprio Deus nos dá. Então, o evangelho de hoje, eu até estava comentando aqui mais cedo, o evangelho de hoje era justamente esse. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é a vida, não terá a vida eterna, tem. Porque a vida eterna, antes de ser a vida que não acaba mais, é a vida do eterno. É a vida de Deus. Então, quando eu recebo os sacramentos no batismo, inicialmente, e depois em todos os outros, especialmente na Eucaristia, porque a gente recebe não só a graça, a vida de Deus, mas o autor da graça, o próprio Cristo. E é por isso que ele fala no Evangelho de hoje, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se a gente quer amar como Cristo amou, se a gente quer viver o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Cristo se coloca como a medida do amor. Eu falei isso até na outra palestra aqui. A medida do amor é uma pessoa para nós que somos cristãos. A gente tem uma referência, não é algo subjetivo, não é algo a minha própria medida, a minha própria capacidade de amar. É muito maior do que um amor de um humanista, de um pacifista, qualquer pessoa dessa. É amar como um crucificado amor no alto da cruz, amando seus inimigos. Então, Jesus se fará presente também, ele se faz presente fisicamente, seu corpo, na Eucaristia, sua alma, seu sangue, sua divindade na Eucaristia, mas também espiritualmente. Por exemplo, ele está aqui agora. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Quantos discípulos eram de Emaús? 2, ele estava presente. Se 2 estão falando dele, se dois estão no nome de Cristo, ele está presente. De uma maneira misteriosa, mística, a gente não consegue alcançar isso. Mas é uma fala do próprio Deus.
É na autoridade da voz divina. O eu de Jesus é eterno. Também ele está presente quando amamos no necessitado. Quando o amamos no necessitado. Aqui que está a chave, né, que a Madre Teresa entendeu de uma maneira tão bonita. Eu vou para o pobre, eu vou para o rechaçado, vou para o doente, vou para o moribundo, de todas e para o pobre de todas as classes sociais, porque existem pobres em todas as classes sociais, e eu amo a Cristo naquele homem, naquela mulher. Isso aí amplia o nosso coração, os nossos atos se tornam infinitos, porque a gente está depositando num irmão frágil, débil, um amor para o infinito, para Deus, para saciar a sede de Cristo na cruz da minha alma. Onde eu faço isso? No próximo, naquele que precisa. E repito, aqueles que precisam estão em todas as classes sociais. É bonito naquele filme Irmão Sol e uma Lua, que eu citei aqui no início, tem uma frase de São Francisco lá no filme, que eles estavam trabalhando lá no campo, aí eles começaram a dividir os pães lá. Aí os pobres, os trabalhadores que tiveram a vida inteira ralando, e São Francisco tinha uma vida boa, né, tinha condições, mas se tornou um mendigo de Cristo, ele chegou e o pobre lá, os trabalhadores falaram, por que eles têm que comer se eles eram ricos que abandonaram tudo? Por que eles não vão pedir na casa deles? E aí São Francisco fala, diante de Deus somos todos pobres. E é nessa perspectiva de que a gente ama Cristo no próximo, tenha ele o bolso que tiver. Então, a minha rotina nas cidades começaram a mudar, porque eu comecei a ficar apaixonado por esse homem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei a me apaixonar por ele, e aí eu chegava nas cidades pequenas, e eu não sabia muito o que fazer. A zona rural era distante para eu chegar, não tinha carro, então como é que eu ia chegar, pedir emprego em fazenda, experiência de trabalho e tudo. E a cidade, assim, passava meia hora, tu já conhecia meio que a cidade inteira. Então, o que é a referência de uma cidade pequena? É a prefeitura, a igreja, a praça. Aí eu ia para a igreja, né? Eu ia para a igreja ali, aí eu ficava admirado, assim, com as diferentes tipos de construções, de edificações, as mais simples e também aquelas mais grandiosas, mais belas, assim, tudo me remetia a Cristo. As mais simples era a pobreza, a simplicidade da vida de Jesus em Nazaré, era a manjedoura, e as grandiosas, aqueles ornamentos caros, aquele ouro que reluzia ali, era a autoridade de Cristo no Sermão da Montanha. Era o ressuscitado, era o resplendor do ressuscitado. Cristo estava em tudo ali. E nessa rotina de frequentar as igrejas, eu comecei a ir à missa. Comecei a ir à missa sempre que podia. Aí eu estava em Palmas do Tocantins, me confessei. Eu nem lembrava a última vez que eu tinha me confessado. Assim, eu comecei a participar dos sacramentos. E eu vou ler um trecho de uma procissão de Corpus Christi, que eu estava nesse momento, já começando a ficar apaixonado por Jesus, e aí eu participei de uma procissão lá. Desculpa. Eu estava em Quixadá, na região central do Ceará. Procissão de Corpus Christi. Pelas ruas da cidade, o bispo da diocese local carregava um ostensório com a hóstia consagrada. À sua volta estava uma multidão, composta especialmente por mulheres idosas, que em cantos uníssonos expressavam a força do amor das mulheres por Cristo. Elas me lembravam aquelas mulheres descritas nos evangelhos, que acompanhavam Jesus pelos caminhos e que permaneceram com ele na hora da cruz. Além das pessoas que caminhavam no cortejo, outras pessoas acompanhavam da porta de suas casas, com imagens sacras nas mãos ou expostas no peitoril das janelas, ou expostas no peitoril da janela. Quando a procissão passava, estas pessoas faziam o sinal da cruz, se inclinavam ou se ajoelhavam em direção à hóstia no ostensório. Essa devoção do povo me emocionava. Ademais, quando a procissão passava por bares, os clientes que ali estavam, em meio a conversas e cervejas, espontaneamente se calavam. Aquilo me causou uma impressão muito forte. Era como se estivéssemos há 2000 anos. Cristo passava e não deixava as pessoas indiferentes a ele. Em dado momento da procissão, uma música chamada Podes Reinar, aquela Podes reinar, Senhor Jesus, que trata do reinado de Cristo no aqui e agora, começou a ser cantada. A procissão, pouco tempo depois, entrou na rua onde ficava o presídio da cidade. Houve então a primeira parada. Logo em seguida, colocaram à frente do bispo um microfone, que estava ligado ao carro de som que acompanhava o cortejo.
A música continuou a ser tocada de maneira mais baixa. O canto, porém, cessou. Nesse momento, o bispo, sem soltar o ostensório das mãos, voltou-se ao presídio e, sem recorrer a nenhum livro, começou a proferir palavras ditas por Jesus. Eram trechos do Sermão da Montanha, uma das partes do Evangelho que tanto havia mexido comigo durante as leituras dos últimos meses. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raro são os que o encontram. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha, que é assimilada por muitas pessoas no mundo, mas talvez essas partes aqui fiquem de fora. As palavras de Jesus continuavam atuais. Eram palavras carregadas de vida, de esperança, de uma autoridade em prol de uma verdadeira regeneração humana. O timbre da voz do bispo era abrasador. Suas palavras, que eram as de Cristo, pareciam raios vindos do céu, designados aos homens que estavam atrás daquelas paredes, encarcerados. Quando o bispo cessou a pregação, imediatamente o refrão de Podes reinar voltou a ser cantado a plenos pulmões pelo povo. Parecia que a canção havia assumido o papel dos trovões que vêm após os raios. Era tudo muito emocionante. As palavras de Cristo, proclamadas por um homem consagrado a Deus, o reinado de Cristo, cantado pela multidão de Deus, e o meu coração, visitado por uma paz inenarrável, que devia ser o próprio Deus. Ali, caminhando entre aqueles católicos piedosos, após escutar os mandamentos de Jesus de 20 séculos antes, olhei mais uma vez para quem fui, um homem cativo do orgulho em minha vida pregressa. E olhei para a humanidade, representada pelos que estavam dentro daquele presídio. Tudo parecia me dizer que nós, seres humanos, ao negligenciar Cristo e seus mandamentos, subsistimos na masmorra de nós mesmos, algemados ao egoísmo de nossos comportamentos e sentimentos, aos vícios, malícias e julgamentos, à margem da verdadeira liberdade. Imerso em tais pensamentos, vislumbrei que talvez minha indiferença para com Cristo ao longo da vida impedia, em alguma proporção, o reinado do amor no âmbito coletivo. De qualquer forma, uma coisa era certa: a regeneração pela qual eu percebia passar na estrada só seria verdadeiramente humana e social se assumisse explicitamente a primazia de uma regeneração espiritual. Aquela procissão me confirmava isso. Aqueles homens presos e eu solto me confirmavam isso. Aquele pão no ostensório me confirmava isso. Então, o pão no ostensório, a Eucaristia, a presença de Cristo ali, imolado e ressuscitado, sacramentalmente, de maneira misteriosa, na hóstia consagrada. Se a gente olhar para a passagem dos discípulos de Emaús, a gente vai ver que Jesus veio explicando para eles as Escrituras. Depois Jesus senta à mesa com eles, parte o pão e distribui o pão. Esses dois momentos são o quê? De uma maneira, uma fotografia da missa. A missa é justamente isso. A liturgia da palavra, a história da salvação, a homilia, que o sacerdote faz, que explica aqueles textos, e a segunda parte, a liturgia eucarística. A hora que aquela palavra que a gente leu, meditou e reconheceu, aquela palavra que nos dá o sentido da história, se faz carne na mesa. Foi isso que aconteceu nos discípulos de Emaús. Eles estavam no domingo, dia da ressurreição, como nós. Olha que lindo. Então, eles estavam ali, se assim podemos dizer, numa missa, na liturgia, no rito eucarístico. E foi ali que eles reconheceram Jesus. Reparem como deve ser a caminhada daqueles homens e mulheres que buscam o sentido dos acontecimentos próprios e da história. Caminhar com Jesus diariamente. Receber a Eucaristia diariamente. Conviver com Jesus. Demorar-se com Ele na nossa própria casa. Que é o quê? A vida de oração.
E nessa relação com Ele, os discípulos reconheceram: é o Senhor. Isso aconteceu comigo. Quanto mais eu frequentava os sacramentos, quanto mais eu me confessava, eu fui melhorando as minhas confissões, porque no início eu achava que um bando de coisa que eu fazia não era pecado, e era. Então várias confissões minhas, partilhando aqui uma partilha de irmão, foram inválidas, infelizmente. Enfim, mas depois eu fui amadurecendo na fé, fui me alimentando de Jesus na Eucaristia, e tudo começou a mudar. E aí eu vou contar mais uma breve história aqui. Essa é mais curtinha, de uma experiência que tive numa cidade do interior também, uma cidade de 30 mil pessoas, interior do Rio. Era um domingo comum, era um domingo do tempo comum. Os padres estavam de verde. Uma cidade de 30 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. Fui assistir a uma missa no primeiro horário da manhã. Quando cheguei à igreja, faltava meia hora para a celebração começar. O local ainda estava vazio. Sentei-me então no último banco, tirei da mochila um livro e comecei a ler. Logo no início da leitura, porém, desviei o olhar para uma senhora bem idosa, de aparentemente uns 80 anos, que lentamente, pelo portão lateral, adentrava na igreja. Ela chegou sozinha, entrou na fileira dos bancos, ajoelhou-se no genuflexório, fez o sinal da cruz, entrelaçou as mãos e começou a orar. Um pouco mais à frente, avistei também chegando um senhor já de certa idade. Ele fez o mesmo que a senhora. Entrou na fileira, ajoelhou-se no genuflexório, ele tinha a mão direita trêmula, fez o sinal da cruz. E eu olhei os dois ajoelhados e eu me perguntei, será que eu deveria me ajoelhar também? Fiquei meio sem graça, né? Eles devem entender mais da vida do que eu. E o mundo hoje quer ficar jovem para sempre, né? Por isso que eu estou deixando a minha barba branca crescer. Eu sou velho, pô. Será que eu deveria me ajoelhar também? Então eu desfoquei dos dois senhores ali e olhei mais à frente para o altar. Lá, por trás da mesa central, por trás da mesa da Eucaristia, encontrava-se o sacrário. Diante dele, do sacrário, tinha uma jovem mãe de pé, que interagia com seu bebê no colo. E eu acompanhava tudo do fundo da igreja. A mãe, como que querendo ensinar o filho por meio... A mãe, como que querendo ensinar por meio de palavras que o filho ainda não entendia, apontava para o centro daquela caixinha que guardava algo ou alguém sagrado. No sacrário, segundo a fé do povo, Jesus está física e espiritualmente presente sob a aparência de pão. A Eucaristia sempre foi um mistério para mim. Seria possível isso? Não seria apenas um símbolo, uma recordação de algo feito por Cristo e não o próprio Cristo? De qualquer maneira, sentado naquela igreja, pensei que se Jesus realmente pudesse dominar o tempo e o espaço, talvez esconder-se em um pão e dar-se como comida aos homens seria a mais impressionante revelação de sua humildade na história. Um pão que se expõe, impotente, às mãos dos homens, do mesmo modo que seu corpo há 2000 anos, na manjedoura e no alto da cruz. Aguardando a missa começar, diante de meus olhos estavam os dois idosos ajoelhados, a jovem mãe catequista, o bebê inocente em seu colo e o sacrário que guardava o pão adorado. Entendi. Para conhecer Jesus mais profundamente, era preciso silenciar o livro que eu estava lendo e ler a vida daqueles que, escondidos em todas as idades, não escutam somente as vozes do mundo e não enxergam somente o tempo. Era preciso ler a vida daqueles que se sabem amados por Deus e que, por isso, se escolheram para Deus, a fim de serem feitos por Deus pobres de Cristo. Pela fé viva que eu percebia, pela fé que via, eu percebia que tais pessoas eram mais livres do que eu. E talvez ali, à minha frente, estivesse a causa dessa liberdade. Eles mastigam o pão da humildade, fermentado de amor, o pão que tem sabor de pureza e redenção. Ajoelhei-me. Não deu para segurar, tive que me ajoelhar. Eu estava já querendo adorar Jesus na Eucaristia. Vocês percebem que eu tentei nesse livro fazer meio que uma condução, que aconteceu de fato, né? Não é uma invenção. Houve um itinerário de Cristo comigo, houve uma história minha com Ele. E Jesus tem uma história com cada um de nós aqui,
com cada um de nós aqui. Na Eucaristia está Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. A hóstia, o pão, está o corpo, sangue, alma e divindade, porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, o corpo, uma pessoa viva, ela não tem o sangue fora do corpo, nem a sua alma fora, descolada do corpo. É Cristo inteiro, porque ele está vivo. Por isso que quando a gente recebe só a hóstia na espécie do pão, a gente recebe ele inteiro, não é só o corpo. Jesus vem como ele está agora no céu, ele vem inteiro. Glorioso, chagado, glorioso, em corpo, sangue, alma e divindade, porque ele é Deus eterno. Então escutem essa frase de Santa Teresinha, para a gente entender o que os discípulos começaram a entender. O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. Alguns pais e mães aqui vivem essa perspectiva, né, com os seus filhos. Quem viveu e vive na história essa realidade de maneira mais avassaladora, né, numa suposta história de salvação, aqui está a identidade de Jesus. Ele é o amor eterno, que assumiu um corpo e uma alma humanos. Na Eucaristia, nós mastigamos e bebemos o amor eterno, feito carne. Agora, gloriosa. E é por isso que nesse evangelho, eu não vou ler para não estender, mas mais à frente dos discípulos de Emaús, Jesus se apresenta aos apóstolos e aos discípulos de Emaús que encontraram os apóstolos. E o que ele apresenta para eles? Os apóstolos acharam que ele era um fantasma, né? É por isso que nesse momento, Jesus fala, toca na minha chaga. Ele se identifica com a marca da sua paixão, com a marca do seu sacrifício em liberdade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou em liberdade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou em liberdade. Palavras de Cristo. Meu Deus. Por isso que ele, em muitos momentos, ele silenciava, nunca advogou em causa própria, mesmo sofrendo injustiças. Ele tinha uma missão a realizar, ele tinha um resgate a realizar. Um desses resgates que ele realizou no alto da cruz era eu. E era cada um de vocês. Então é por isso que nesse momento os apóstolos achavam que ele era um espírito, um fantasma. E é como o mundo encara Jesus hoje. Grande parte do mundo encara Cristo como um espírito evoluído, né? O diretor da terra, etc. Então os discípulos de Emaús encaravam Jesus como? A gente viu no texto no início. Um profeta. Apenas um profeta. Então o mundo hoje admite Jesus assim, como um profeta, um avatar, né, dentre outros avatares, o diretor da terra, um espírito evoluído, um reformador religioso e social, um pacifista, um homem do passado, para que a gente aqui da academia, das faculdades do mundo inteiro, a gente analise ele na perspectiva histórica crítica, porque a gente é muito sabido, né? Então a gente vai abraçando Jesus pequenininho, a gente vai abraçando o amor, como se o amor pudesse ser contido no sepulcro das nossas ideias. Mas o amor não vai ficar retido nunca no sepulcro. Porque a vida que o amor carrega em si, ela tem sempre a última palavra. Então, todos esses Jesuses aqui, eles nunca vão terminar ali. E todos vão ver quem ele é. Né? Deus eterno que se fez homem. Mas Jesus se apresenta aos seus, ou seja, à sua igreja, quem ele é. E ele faz isso mostrando as suas chagas. Era como se ele dissesse, eu sou o extremo amor, toquem na minha paixão, contemplem meu amor crucificado. E os santos entenderam isso. E é por isso que São Francisco de Assis, o pai espiritual do Padre Pio, ele chorava copiosamente repetindo a mesma frase, caminhando pelas estradas lá de Assis. O amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. E São Francisco foi o primeiro que recebeu as chagas de Jesus nas suas próprias mãos, né? Nos pés e no lado também, como o Padre Pio. Reparem, os dois santos franciscanos, muito ligados à vida, à pobreza, à dama pobreza, como São Francisco chamava, a senhora pobreza, né? Ele se casou com ela, mas ele enxergava quem era Cristo. E é aqui que está o dilema. E vocês vão, os que compraram o livro quiserem, sem querer fazer propaganda, mas é apenas a história, esse é o drama do livro. Eu ter que abraçar Jesus total, e não Jesus à minha medida. Esse foi o maior drama que eu vivi na vida. Talvez o segundo maior. O primeiro, talvez eu escreva num segundo livro. Vocês vão saber futuramente, se Deus permitir. Então,
né? São Francisco chorava, o amor não é amado. Jesus é o amor eterno. E hoje, agora, ele está na Trindade. Ele entrou na Trindade, na Santíssima Trindade, com um corpo e uma alma humana, só que espirituados, se assim a gente pode dizer, penetrados da vida eterna, que é o quê? O Espírito Santo. Então, o coração de Cristo está agora ferido, cortado pela chaga da lança, mas derramando o Espírito que está penetrado nele ali. Por isso que na Jesus Misericordioso aparece aquelas duas luzes, né? Aquela mais transparente e a vermelha, porque ele está derramando a sua vida e o seu amor. Ali é o batismo e a Eucaristia, a água e o sangue que brotam do corpo de Cristo, do coração de Cristo. Então, por ser o próprio amor, ele nos alimenta de si mesmo. Por quê? O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. Olha que coisa fantástica que Deus pensou para nós. Que absurdo. Se o amor é isso, é tudo dar e dar a si mesmo, nós mastigamos na Eucaristia a vida de Deus. Nós bebemos o nosso resgate, o precioso sangue de Deus. A cada Eucaristia nós renovamos o nosso resgate. A cada Eucaristia é como se a gente dissesse para Jesus: Senhor, apesar de mim, apesar desse crápula que eu sou, eu quero ser teu. Né? E em cada Eucaristia, a cada comunhão, nós somos ainda mais adquiridos pelo amor eterno. Nós somos mais assumidos por Ele para participar da vida dele. Não mais dessa vida aqui, mas uma vida grandiosa na capacidade de amar. Porque não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que linda essa frase de São Paulo. Essa é a vida do Padre Pio. Essa é a vida de São Francisco, que eu citei aqui, da Madre Teresa, que eu citei aqui também. E o que Cristo realiza em nós na sua presença eucarística? A recompensa do amor é amar mais. Então, ao recebermos o amor eucarístico, o amor que se imola na Eucaristia, ele nos alimenta, nos dando mais fome de sermos dele, mais fome de anunciá-lo, de testemunhá-lo aos quatro cantos. E é por isso que os apóstolos, os discípulos, depois desse momento da Eucaristia, eles reconhecem o Senhor, ele desaparece. E eles falam: não ardia o nosso coração enquanto ele explicava as Escrituras? E agora aqui, né, na mesa, junto com ele. E aí eu vou explicar o que acontece com cada um de nós quando arde o nosso coração, quando nós convivemos com Cristo. Jesus, ele é o Verbo eterno, ele é a Palavra eterna. Quando arde o nosso coração, acontece a seguinte dinâmica na nossa alma. A gente escuta, seja através de uma leitura do Evangelho, de uma homilia do Padre, de uma pregação, do testemunho de uma vida, a gente escuta a palavra de Deus externamente. Algum instrumento, seja uma pessoa, seja a própria leitura dos Evangelhos, uma leitura espiritual, a vida de um santo, quando a gente escuta ou tem conhecimento disso, é a palavra externa de Deus que entra. Acontece o seguinte: Deus, ele está dentro de cada um de nós, não desistindo de nós. Cristo está caminhando conosco na nossa Emaús diariamente, que é a nossa alma. E o que ele faz dentro de nós? Ele está o tempo inteiro, como se a cada ar que entrasse na nossa boca, Jesus está falando assim: eu te amo, volta para mim. Só que é como uma brisa suave, como o profeta Elias, né? Teve o trovão, teve o fogo, teve a tempestade e ele escutou Deus pela brisa. Então aí ele está o tempo inteiro: volta para mim, convive comigo. Eu sou teu, eu quero que você seja meu. Numa relação de amizade, uma relação de amor. E aí, o que acontece? Quando arde o coração, quando essa palavra externa encontra a palavra interna que estava sendo falada e que a gente não estava ouvindo. Porque a gente estava vivendo na superfície de nós mesmos. A gente estava vivendo fora, como Santo Agostinho fala. Eu te procurava fora e estavas dentro. E aí, qual é a sensação do arder o coração? A sensação é a seguinte: quando a gente escuta algo, a gente pensa mais ou menos assim: nossa, agora eu sei, é verdade, mas eu já sabia antes. A sensação é de reconhecimento da verdade. É como se a novidade que Cristo ela já acontecesse dentro de nós, só que a gente não acessava ela pelas nossas distrações,
pela nossa vida muito fora de nós mesmos. Então, a gente não escuta Cristo, a gente não escuta esse resgate interior que acontece dentro de nós. E às vezes essa palavra externa, como numa pregação, numa homilia, numa leitura espiritual, ela, digamos, dá um plug ali com a fala de Cristo, incessante. E é por isso que os santos, eles conseguem viver essa dimensão de uma profundidade na própria alma. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, para concluir, ela vai falando que a nossa alma tem 7 camadas, 7 moradas. E a Santíssima Trindade está no centro dessa 7ª morada. A gente precisa ir adentrando em nós mesmos, na luz de Cristo, na pregação dele, na revelação dele, para que a gente esteja lá dentro, na 7ª morada. Alguns santos chegam nesse lugar, nessa vida aqui, né? São Francisco, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e tantos outros. Santa Teresinha, que eu citei aqui também. Oi? O Guido também, ele era um homem que não tinha fé, ele tinha certeza. Então a gente vai conhecendo a vida desses homens e mulheres de Deus e vai percebendo que eles vivem uma qualidade de vida já antecipando o céu. É claro que o céu em plenitude é só no céu, mas aqui a participação pode ser, existem diferentes graus de santidade. Ela pode ser muito profunda. E em grande parte, especialmente no início da nossa caminhada com Deus, depende muito de nós. Então, o que os apóstolos fazem? Na mesma hora, eles se levantam e vão anunciar Cristo aos apóstolos, aos discípulos. Eles vão anunciar testemunhando. Isso que é bonito. Assim, nós cristãos, nós somos testemunhas de uma pessoa. Nós não somos marqueteiros do Evangelho. Eu não estou aqui, eu creio que talvez as pessoas que trabalham dentro da igreja, né, a maioria delas, não estão aqui para uma autopromoção ou para receber um capital de Cristo. Né? Não é para fazer um marketing, uma publicidade legal. Vou botar aqui no tráfego no Instagram para eu bombar aqui falando de Jesus. Não. Cara, é um desejo que não dá para segurar de falar dele. Porque você está transbordando dele, você está apaixonado por ele. Então, é na proximidade com o ressuscitado, é na luz e no calor dele, contemplando e tocando suas chagas gloriosas, que o nosso coração arde. Por isso que o Espírito Santo em Pentecostes vem como línguas de fogo, porque comunica a nossa inteligência, a verdade, e aquece a nossa vontade, o nosso coração, o nosso desejo. Então os apóstolos viram, é o Senhor, é Ele, é verdade. A gente sabia o tempo inteiro, mas a gente não via. Esse choque das duas palavras, dos dois verbos eternos que se encontram. Né? Quando a gente dá ouvido ao Senhor, quando a gente se demora com Ele. Então, quando a gente enxerga, quando a inteligência é iluminada, você fala, é verdade. Qual é a consequência? Nós somos movidos, nós somos convidados, nós somos impelidos a amar de volta, a anunciá-lo. E é bonito que o texto fala, que os apóstolos e os discípulos levantam na mesma hora. Não dá para segurar. É preciso anunciar Cristo. Né? É preciso falar dos amores e das misericórdias dele. É por isso que São Paulo fala aquela frase, Caritas Christi urget nos, a caridade de Cristo nos impele. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Madre Teresa, ela ia à missa, as irmãs dela, né? É missa diária e adoração diária. Umas mulheres que são, a Lu aqui convive lá muito intensamente, são mulheres consagradas a Deus, que são, em tudo, se entregam ao próximo. Porém, a centralidade é Cristo na Eucaristia, na missa diária e na adoração diária. No mínimo 1 hora diante do Senhor, convivendo com Ele, amando com Ele, com sono, sem sono, com dor, com alegria, não importa. É estar com Ele, por Ele e nele. Então, para finalizar, vou contar uma última história aqui. A gente, né, começou entregando aqui o nosso momento, né, a condução do Espírito Santo e a Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora Rainha da Paz. Então eu queria terminar com ela também, já que a gente está falando aqui, né, de certa forma da igreja, os discípulos foram até os apóstolos, o corpo apostólico, o colégio apostólico é a igreja, por isso que a igreja de Cristo é una, é santa, é católica e é apostólica. Então Maria é a figura da igreja, né, e
E eu queria terminar aqui contando sobre um terço dos homens, que foi na cidade do Luiz Gonzaga, o cantor, né? Vocês conhecem, obviamente, né? O Rei do Baião, né? A cidade tem um nome péssimo, chamada Exu, lá no Pernambuco, né? Então, enfim, eu dou uma introdução aqui explicando como é que eu cheguei lá, eu vou adiantar aqui. Sem muito atraso, eu participei do Terço dos Homens, porque eu não tinha missa naquele dia, na única igreja que tinha, na igreja matriz, na verdade. Sem muito atraso, um homem tomou a palavra. Era o líder do grupo, só homens ali. Ele começou agradecendo a Deus por estarem ali e pediu a Nossa Senhora para que intercedesse junto a Jesus por suas famílias e trabalhos. Em seguida, em voz alta, ele fez o sinal da cruz, acompanhado por todos os presentes, e deu início à resta do terço. Durante a reza, entre as dezenas de Ave-Marias, os homens espontaneamente colocavam outras intenções particulares. Pediam especialmente pelos conhecidos que estavam adoentados ou passando por dificuldades. A impressão que me dava, ao presenciar tal entrega a Maria, era como se aqueles homens fossem súditos soldados, cheios de cicatrizes da vida, que ainda, durante as lutas do cotidiano, buscavam naquela humilde e grandiosa mulher a proteção e um colo de mãe. Chegando ao final do terço, com aquela simplicidade que emociona, o grupo dedicou a última dezena em ação de graças a Deus pela chuva, que é tão boa para a gente. Aqueles homens agradeceram a Deus pela chuva. Quando terminou o terço dos homens, voltei andando sozinho para o local onde estava hospedado. Pelas ruas, fui pensando sobre aquela fé pura que presenciava e, em paralelo, lembrava-me de minha disposição pregressa, com tantos questionamentos e críticas à igreja e à religião em geral. Senti-me envergonhado. Ao mesmo tempo, no entanto, me sentia bem, pois a fé daqueles homens anônimos era como um abraço misericordioso em toda a minha arrogância e julgamentos passados. Como a soberba me cegava. Como a prepotência das vozes do mundo havia me ensurdecido. Eu precisei doer a sola dos pés para, em um país distante, descobrir que por anos eu havia me alimentado com a comida dos porcos. Caminhando com o coração ao alto, na cidade natal de Luiz Gonzaga, lembrei-me de uma de suas canções e decidi escutá-la no fone de ouvido. A música era Estrada para Canindé. Vocês conhecem ou não? Cuja letra parecia confirmar tudo aquilo que vinha sendo escrito em minha alma naquele momento e nos últimos tempos. Eu vou cantar aqui, me perdoem, tá? Vou cantar no tom do Luiz Gonzaga, que é a versão que eu escuto. É assim: automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda indo rico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, uma ave, né? Que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés no riacho, água fresca, nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra mó de ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom. Aí ele sai. Eu compus essa música outro dia. Tá? Então a música falava do dever do cristão de andar a pé. E eu estava conhecendo o valor dos passos de Jesus e Maria nessa terra. Após o terço dos homens, na cidade do Rei do Baião e do velho Januário, seu pai, eu andava a pé, sozinho, como outrora fizera Maria de Nazaré. Ela pelas montanhas da Judéia e da história. Eu pelas regiões montanhosas do meu orgulho. Andar a pé, é que Nossa Senhora foi uma presença muito bonita assim na minha vida. Andar a pé, como a música indicava, é um dever do cristão para apartar-se das distrações e centrar-se no único necessário, Cristo. E nele contemplar a grandiosidade de Deus, na pequenez do orvalho que beija as flores, na humildade das águas dos riachos e na beleza do canto e das cores das aves. São Francisco de Assis havia entendido. Toda beleza não emana de si mesma. Além disso, eu também estava conhecendo a condição do pobre, como a canção igualmente apontava. Uma condição exterior, que na maioria das vezes é árdua, extenuante,
mas que, quando vivida em união com Cristo, pode se tornar um meio pelo qual o próprio Cristo infunde uma força impulsionadora para uma nova altura existencial, a pobreza espiritual. Era isso que, durante as minhas andanças pelo Brasil, eu constatava nos pobres de Cristo. A pobreza espiritual, em poucas palavras, torna o cristão consciente de que em tudo ele é dependente de Deus. De que existe uma necessidade vital de conviver com Deus. E que por isso confia e vê que todas as dimensões de sua vida estão abraçadas pela bondade e pela providência divina. Essa pobreza interior gera também maior enraizamento da fé em Jesus. Constrói uma emotividade mais harmoniosa perante os acontecimentos e amplia a sensibilidade, a abertura e a doação de si ao próximo. Aí estava o segredo daqueles bem-aventurados pobres de espírito. Homens e mulheres que sabem que para serem felizes precisam primeiro estar amando a Deus. Vislumbrando tudo isso, eu começava a querer ser pobre também. Talvez eu estivesse, pela primeira vez, de fato, sendo cristão. Uma coisa é certa. Daquele terço eu voltava um pouco menos rico. Minha alma parecia saber da necessidade de despir-se. A cada passo, então, fui despojando-me de meus cajados intelectuais de ouro, que eram os artistas, os politizados, os psicólogos, sociólogos, filósofos, em sua maioria anticristãos, nos quais eu me apoiava para entender o mundo e aparentar uma postura de prestígio. Fui descartando também minhas espadas brilhantes de críticas afiadas, especialmente à Igreja de Cristo. Fui despindo-me das pesadas armaduras de meus preconceitos, que dificultavam o caminhar em direção à verdade. E por fim, me desfiz de meus óculos, modernosos e descolados, que me davam a ilusão e a vaidade, ao invés da realidade amorosa da cruz e da humildade do crucificado. Para finalizar este caminhar solitário, confirmando a necessidade da nudez da alma para a pobreza interior almejada, pus para tocar no fone de ouvido, após Luiz Gonzaga, uma das mais famosas músicas de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. E ali, no sertão do Brasil, o americano de Riben me disse: When you got nothing, you got nothing to lose. Agora eu vou fazer que nem a voz de Bob Dylan. When you got nothing, you got nothing to lose. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. É a pobreza. Realmente, eu nunca havia ganhado Cristo, porque sempre havia tido apegos que não queria perder. Era segunda-feira à noite, uma segunda-feira normal. Por volta das 21 horas, a rua estava praticamente deserta. E do céu veio-me uma companhia para coroar minhas reflexões de flores e espinhos. Era aquela chuva tão boa para os homens daquela cidade, para aqueles súditos que suplicavam a ajuda da Mãe Rainha. A água fresca do céu começou a pingar em minha pele, assim como a água viva do céu já havia começado a banhar minha alma. Eu tinha certeza, era Cristo, que por sua mãe, sempre por sua mãe, chovia em minha, enfim pobre, solidão. E aqui está o motivo desse livro, né? É comunicar. Como posso? Como esses discípulos de Emaús, como eles podiam? Eles saíram correndo para falar para outros. Eu saí escrevendo para tentar contar um pouquinho, né? De minha maneira, dessa maneira limitada, dessa maneira pobre, né? Cantar a misericórdia de Cristo na minha vida. Escrever a beleza dele, a bondade dele, o amor do crucificado, né? A generosidade de Cristo. E por que os cristãos fazem questão de levar a Cristo a verdade a todo mundo? Porque todo mundo, o mundo inteiro, os indígenas, os aborígenes, os africanos, nós aqui da América Latina, os europeus hoje, mais do que talvez todo mundo, precisam saber. Eles têm o direito de saber, mas é um direito não adquirido por si mesmos. É um direito por graça, é um direito que é dom de Deus, de saberem que são amados, um amor até a última gota na cruz. Todo ser humano tem o direito de saber que Deus é amor, e o amor se fez carne. E o amor amou cada pessoa na história,
lá de Adão e Eva até o fim, esse amor que se esgota, esse amor que se entrega totalmente. Então, o amor que nunca perdeu a guerra e que na cruz venceu a última batalha, no Calvário, quando a cabeça da serpente foi esmagada, quando a soberba foi aniquilada pela humildade, a gente comunica essa vitória. A vitória do amor, a soberania do amor entre nós. E comunicar a Cristo cabe a todos nós. O salmo de hoje, na missa, era: ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, todos os povos, festejai-o. Uma multidão incontável São João viu no Apocalipse. Pois comprovado é o seu amor para conosco, porque ele sempre é fiel. O salmo de hoje foi esse. Alguns de nós, talvez pelo silêncio orante, vão comunicar Cristo. É um silêncio ativo, como o de São José, que não falou uma palavra nas Sagradas Escrituras. Alguns de nós vão testemunhar Cristo assim, silenciosamente, rezando, como as carmelitas, por exemplo. Né? Outros de nós vão testemunhar Cristo pelo sofrimento. Outros pela unidade familiar, por um casamento que vai atravessar tudo nessa vida, os altos e baixos, mas vai chegar lá no final e vai olhar para trás. Foi Cristo vivendo em nós. Outros vão testemunhar Cristo pela paciência. Mas todos nós temos a obrigação de testemunhar Cristo, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento, esse é o meu mandamento, é o mandamento de vocês. E esse amor que nos faz amar uns aos outros é o amor que Ele nos dá em cada sacramento, no batismo e depois em todos os outros, que é o próprio Espírito Santo. É o amor com o qual Deus se ama, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O amor em Deus não é uma coisa, não é um sentimento, como muitas vezes em nós. O amor em Deus não existe nada que seja coisa. É sempre pessoa. Essa pessoa a gente se relaciona. A gente precisa ser dócil à presença do Espírito. Porque é o amor com o qual Deus se ama. É o amor com o qual o Pai ama o Filho eternamente. É o amor com o qual o Filho ama o Pai eternamente. E esse amor é participado a nós. Meu Deus. Meu Deus. Então, que nós possamos, né, agora, olhando para o Pentecostes que está chegando, né, que já está em curso, né, nós nos unirmos à Mãe de Jesus, porque ela estava lá no cenáculo, e deixar que o fogo do ressuscitado ilumine a nossa inteligência. Jesus abriu-lhes a inteligência, como está descrito mais à frente nesse evangelho, e incendiar o nosso coração. E é por isso que aqueles homens medrosos, aqueles homens frustrados, aqueles homens cheios de medo, acreditando que tinham apostado a vida num defunto que estava no sepulcro, saíram pelo mundo. E um foi degolado, outro foi tacado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi crucificado. Todos morreram para dizer que o amor se fez carne e habitou entre nós. Todo mundo tem o direito de saber, por graça de Deus. E é por isso que nós temos essa missão, que a gente viva nesse convívio com Cristo, que Ele habite em nossas casas diariamente. A Eucaristia está aqui. Todos os dias, todos os dias. A gente mora numa cidade grande, é missa disponível para nós. Né? Como nos encontramos com Deus de uma maneira especialíssima, como nenhuma outra religião supõe que encontra Deus. Ele encosta em nós. E a própria Eucaristia é uma misericórdia para nós. Porque quem pode ver Deus e não morrer? A palavra nos diz. Então Jesus se oculta no pão, porque se Ele aparecesse, talvez a gente fosse ficar totalmente cego se não morrêssemos. É um ato de misericórdia, Ele se entregar no pão, na espécie do pão e na espécie do vinho. Eu termino toda a palestra, toda a pregação com esse crucifixo. Eu escrevo aqui, para aqueles que não sabem, né, o nome de todos os grupos e algumas pessoas que me pediram também para colocar aqui, porque eu me comprometo a rezar por esses grupos e essas pessoas ao longo de toda a minha vida, todos os dias. Então, hoje é um dia especial, é o dia do grupo do Padre Pio. Eu coloco aqui todas as datas, aqui 31/3, Padre Pio e tal, outras datas. E hoje eu vou colocar uma data especial também para mim, né? Estou tentando evangelizar a partir dessa misericórdia de Cristo pelo Brasil comigo. Então eu vou escrever o nome do grupo, a data de hoje, porque eu me comprometo a rezar por cada um de vocês que estão aqui até eu morrer. E peço, né, que agora, nesse final desse mês e início do mês que vem, por conta da enfermidade que tive, eu repetirei vários exames, como é de praxe. Então peço que vocês me incluam, já que eu vou estar rezando por vocês, peço que vocês me incluam também, né? Cobrando aqui uma amizade espiritual, né?
nas orações, assim, para que o Senhor, se for da vontade dele, ele me sustente saudável, para que eu possa me preparar melhor para encontrá-lo, né? Creio eu que não estou bem preparado ainda. Eu queria um pouco mais de tempo e saúde para poder amá-lo mais e melhor aqui nessa vida. Então, que a gente possa, nesse momento, né, terminar com uma Ave Maria, e ao final, a gente vai fazer aqui a questão dos livros e tal, quem quiser adquirir. Vamos primeiro só encerrar esse momento com uma oração, e depois eu peço que vocês aguardem só um pouquinho que eu vou explicar como a gente vai fazer aqui com os livros, tá bom? Para não ficar muita bagunça. E no final a gente aplaude aqui Nosso Senhor. Vai reservar no dia 3 na agenda, 3 de maio. Ah, tá. E dia 3 de maio, como o Padre Jorjão falou aqui, as relíquias do Padre Pio estarão aqui na paróquia. Então, aqueles que deixaram também quem deixou o telefone lá, a gente vai, com a permissão de vocês, inserir no grupo de hoje, que é o grupo do Padre Pio, e a gente vai comunicar por lá também. Mas reservem a data, dia 3 de maio, né? Uma data bonita. Então, vamos lá. Começamos, né, no colo de Nossa Mãe e nos entregamos a Deus, Deus Pai eterno, que nos enviou o seu Filho amado, seu Filho eterno, para habitar entre nós, para se entregar por nós, para morrer por nós. E na força do teu amor, que é uma pessoa, o Espírito Santo, vós, Pai eterno, ressuscitastes o vosso Filho, para nos dar o vosso amor. Pelo Cristo ressuscitado, né, pelo Pai e pelo Filho, nós recebemos o Espírito Santo. E tudo isso vos pedimos, para que o Espírito Santo esteja cada vez mais permeado e dilatando a nossa alma para a verdade e para o amor. O amor só existe na verdade. Se não há verdade, não há amor. Para que a gente conheça mais e melhor o Senhor Jesus, o vosso Filho. Para que nós conheçamos e amamos mais e melhor a Ele. E tudo isso, que não mereceríamos receber, mas já recebemos por sua misericórdia, nós vos pedimos pelo Imaculado Coração de Maria. No final, é esse coração que triunfará, porque Cristo assim o quer. Cristo assim o quer. Satanás vai ser mais humilhado pelo coração de Maria, que é uma criatura, ao contrário de Cristo, que é Deus feito homem. Ele vai ser muito mais humilhado por uma criatura que na ordem da criação era inferior a ele, mas que na ordem da graça ela foi elevada acima de todos os anjos. E é por ela que nós vos agradecemos e pedimos o auxílio do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ele a glória e o louvor, sempre.